Irmãos, essa semana eu estava fazendo um estudo bíblico em casa, estudei alguns capítulos do livro de Mateus, com a Simone, com a Nízia, que estava conosco, com a Vilma. Foi muito bom e Deus ministrou muito ao meu coração, e eu propus no meu coração de que pregaria hoje sobre isso, e preparei uma mensagem. Em Mateus, Jesus passa pela coletoria e encontra um homem chamado Levi. Esse Levi é o próprio que escreve o livro, chamado Mateus, e ele passa a ser um seguidor de Jesus. Jesus passa pela coletoria e diz: segue-me, e prontamente ele se levanta e começa a seguir Jesus. Levi significa unido a, junto de alguém, unido com alguém. Lia, esposa de Jacó, ao ter o seu terceiro ou quarto filho, salvo engano o quarto filho, diz: ele vai se chamar Levi, porque agora o meu marido se unirá a mim, porque eu dei a ele mais filhos. Mas o nome Mateus vem de Matatias, do hebraico, que significa presente de Deus. Eu nunca consegui entender quando é que Levi passou a ser chamado de Mateus, a Bíblia não explica. Mas alguém que se une a Jesus ganha um presente de Deus. Essa era a mensagem, e eu queria pregar em cima disso. Mas durante o louvor, Deus começou a ministrar outra coisa ao meu coração. E eu quero te pedir a abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, porque Deus começou a ministrar ao meu coração uma palavra que diz: somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam, e nos que se perdem certamente cheiro de morte. E eu quero ler alguns capítulos com vocês. Capítulo 1, verso 12, 2 Coríntios. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós até a Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou que o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele, em Jesus, houve sim, porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele, sim, e por ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou, e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo para que, quando for lá, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de vós todos. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis,
mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me entristeceu, não me entristeceu a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasia tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para pôr esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado, nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como o Evangelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Então, posso perguntar a qualquer um agora, o que você entendeu desse texto? Eu tenho absoluta certeza que dos que estão aqui, todos vão dizer, não entendi muito, complicado. É verdade, você tem toda a razão. É uma carta complicada e esse trecho é um trecho muito complicado. Enquanto eu estava sentado aqui, Deus começou a ministrar ao meu coração dizendo, o Evangelho que pregamos tem cheiro de vida para quem é de vida. E tem cheiro de morte para quem é de morte. Quem é chamado pela vida, sente no Evangelho e na nossa vida, vida. Quem tem uma atração pela morte, ouve de nós palavras que o remetem à morte. Deus começou a ministrar isso ao meu coração. E eu comecei a pensar em Paulo. A carta de 2 Coríntios não é uma carta gostosa, é uma carta muito triste. É a carta de um pastor, de um missionário, de alguém que abre trabalhos, de alguém que cria igrejas,
de alguém que cuida das igrejas, que coloca pastores no seu lugar e que segue à frente, que paga um preço, que foi apedrejado, naufragou, foi tido como prisioneiro muitas vezes, foi tido como morto tantas vezes, foi picado de cobra, por amor ao ministério que Deus lhe dava. Ele chega em Corinto e ele prega um evangelho tão poderoso, que ele vai explicar depois e vai dizer na primeira carta: quando estive convosco, não fui em sublimidade de palavras, porque eu escolhi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo crucificado. E ele vai dizer: a palavra da cruz significa loucura para muitos. Ah, que negócio é esse de que eu tenho que ser crucificado com Jesus? Eu não consigo ser crucificado com Jesus, que troço esquisito é cruz. E ele vai dizer: os romanos, os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais, como aqueles lá do profeta Jonas, mas nós só damos a vocês Jesus Cristo e esse crucificado. Loucura para os gregos que querem sabedoria, abominação para os judeus. Mas é essa palavra que Deus nos dá, uma palavra que vai na contramão de todas as expectativas. E Paulo vai escrever a segunda carta defendendo o seu ministério. Então ele vai tratar de feridas que foram abertas na alma dele por ovelhas dele. Paulo está profundamente magoado, Paulo está profundamente entristecido, e não dá para a gente pegar esse texto completamente, porque a gente passaria a noite inteira aqui para esmiuçá-lo. Precisamos pegar algumas partes para a gente entender esse contexto, e eu quero te convidar a voltar os olhos à palavra de Deus, por favor. Capítulo 3. Porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então preste atenção que Paulo começa a dizer aqui: olha, eu não estou aqui defendendo o meu ministério, eu não estou aqui procurando ser louvado, eu não estou querendo nenhum favor de ninguém, eu não quero que vocês me elogiem, eu não estou aqui para isso, porque o que eu sou já é conhecido por todo mundo, o meu nome já é conhecido e as pessoas falam de mim. Quando eu chego em algum lugar, alguns dizem: esse homem é o capeta, precisamos prendê-lo, precisamos apedrejá-lo, vamos colocar guardas na porta porque ele vai contra tudo que Moisés ensinou. Outros dizem: ele vem trazer doutrinas estranhas contra a grande deusa Diana, e acaso não sabe o mundo inteiro e a Caia que Diana é a nossa grande deusa? De um ou de outro lado, Paulo estava sendo colocado como vítima da raiva, da ira das pessoas, mas ele diz: quer saber de uma coisa? Eu não estou aqui para gabar a mim mesmo, eu não estou aqui para buscar elogio de ninguém, porque o que eu sou é conhecido através de vocês. Vocês são a carta escrita, vocês são a prova do meu ministério, porque eu tenho pregado a vocês e vocês têm recebido no coração, a Coríntios, aquilo que eu creio, aquilo que eu recebi de Jesus e aquilo que eu ensino. E o que eu tenho ensinado é que a graça de Deus é suficientemente poderosa para colocar um homem de pé. A graça de Deus é capaz de transformar o coração mais caído. Não há necessidade de fazer muitas coisas, a não ser se entregar completamente a Deus. Então ele vai dizer: olha, quando Moisés subiu o monte, quando Moisés tem um encontro com Deus, ele desce da montanha carregando 2 tábuas de pedra, 2 pedaços de pedra, como se fosse uma ardósia cortada grande, escrita pelo próprio dedo de Deus, como se fosse um relâmpago que veio, um raio laser, e escreveu os mandamentos. E ele desce do alto daquele monte e diz assim: aqui está o mandamento do Senhor. As pessoas pegaram aqueles mandamentos, as 2 tábuas, de um lado e de outro, e disseram: nós vamos obedecer. Moisés disse: essa é a aliança de vocês com Deus, tem que andar em tudo que está escrito aqui. O que aconteceu? Eles não deram conta.
não deram conta de obedecer aos mandamentos de Deus, não deixaram a prostituição, não deixaram a usura, não deixaram a mentira, não deixaram a ira, não deixaram a vingança, roubaram, mentiram. E cada vez que eles pecavam, eles iam à lei, e a lei dizia: para esse pecado é necessário que morra um animal. Morre por causa desse pecado um bode. E eles tinham que ir lá pegar um bodezinho que nasceu, um machozinho da cabra que havia dado à luz, criar aquele bode, perceber se aquele bode era perfeito, não podia ter mancha, não podia ser vesgo, não podia mancar, não podia ter nada de esquisito. E quando aquele bode estava no melhor momento, eles levavam ao templo e colocavam aquele bode sobre o altar, e o sacerdote vinha com uma faca e o bode desesperado gritando, e eles começaram a pensar: mas por que um bicho tem que morrer? Eu peco e o bicho morre. E de repente o sacerdote baixava o cutelo e matava o bicho. Em meio a uma gritaria que o bicho aprontava, o sangue escorria, e aquela pessoa então estava agora perdoada dos seus pecados, e ela voltava para casa perdoada dos seus pecados. Qual era o problema? O problema é que ela voltava a pecar. O problema é que a natureza da pessoa não mudava. É como se desse um banho, mas a pessoa sujasse outra vez. Ela nunca permanecia limpa. Era só sair da presença do Senhor e ela pecava novamente. E ela voltava depois de um tempo trazendo outro animal, uma pomba, uma galinha, sei lá que bicho que era, conforme a lei determinasse. E aí Paulo vai dizer assim: olha, a palavra que nós temos pregado é diferente da palavra de Moisés. A palavra de Moisés foi gravada em tábuas de pedra. A palavra que eu prego é gravada no seu coração. Você tem que ser transformado. O ministério do Espírito Santo é muito maior do que o ministério do mandamento do Velho Testamento. O ministério do Velho Testamento é o ministério da letra, e a letra mata, porque a letra diz: não peque, você peca. Você oferece o sangue do boi, você oferece uma pomba, você oferece um pardal, mas você peca de novo, e não haverá salvação para quem espera na lei. Você tem que ser transformado de dentro para fora. Não adianta querer ter transformação de fora para dentro. Não adianta o pensamento positivo. Não adianta você fazer uma firme convicção de que você vai mudar, você não dá conta. É preciso ser ajudado. Então Paulo vai dizer assim: o ministério do Espírito é muito maior. O Espírito Santo, ele não vem para te jogar no chão, para você rolar de um lado para o outro. Ele não vem para você falar em línguas durante 2 horas e todo mundo dizendo: oh, que bacana, como você tem dons espirituais. O ministério do Espírito não é para andar de 4 como se fosse bicho no chão. Isso é loucura, é histeria. O ministério do Espírito não é para ficar fazendo nada que eleve o homem diante dos seus iguais. Mas o ministério do Espírito Santo é aquilo que tira de dentro do seu coração a ira, tira de dentro do seu coração a inveja, tira de dentro do seu coração a luxúria, tira de dentro do seu coração a avareza. Muda você. Não muda você apenas deixando de cometer o pecado, mas não querendo mais cometer o pecado. É diferente. É diferente. E aí, Paulo, fazendo ainda analogia com Moisés, ele disse: olha, se o ministério da letra que mata e que não muda a vida das pessoas foi tão tremendo, que no finalzinho dele, Moisés foi exposto à glória final da passagem de Deus, e quando ele desce do monte, o rosto dele brilhava de tal maneira que foi preciso colocar um véu no rosto de Moisés, porque quem olhava para Moisés não conseguia, queimava a vista, eles não conseguiam, era como olhar para o sol. Pediram a Moisés que pusesse um véu, uma burca. Moisés colocou uma burca. E Paulo diz assim: se a glória desse ministério que mata e que foi abolida por Jesus na cruz foi tão tremenda, muito maior é a glória do Espírito. Só que diferente de Moisés, que tampava o seu rosto para que a glória de Deus não se manifestasse, todo aquele que tem uma experiência com Deus, todo aquele que é transformado pelo Espírito, brilha a luz do Espírito. Não é mais um Moisés, são centenas de milhares, de milhões de pessoas que são chamadas, convocadas a brilhar como Moisés brilhou. Mas não um brilho que queime, que cega, mas um brilho que atrai. A roça tem muito para ensinar para a gente, e como tem. Novembro é um mês perigoso.
Por que é um mês perigoso? Porque é o mês da revoada da fêmea, da formiga saúva e do cupim, aquele cupinzeiro que dá no chão, enorme, que dá nas árvores, que o cupim sobe e faz o cupinzeiro de barro nas árvores. E como é que acontece? Vem uma chuva muito forte, mais ou menos 30, 40 minutos, um calor do cão, aquela chuva desce, e depois, quando a chuva passa, aqueles bililiuzinhos, aqueles aleluias, começam a voar. São as fêmeas, e elas são fecundadas no ar pelos zangões e descem. Quando elas descem, elas arrancam as suas asas e vão fazer um buraquinho e vão botar ovos e vão criar uma nova colônia. Então, quando chega janeiro, você olha para o quintal, está cheio de buraquinhos. Se tem terra em volta, você sabe que é de saúva. Se não tem terra em volta, você sabe que é do cupim. E o cupim é uma formiga grande, branca, albina. Ela não consegue ficar na luz. Mas quando escurece, ela sai, ela é brava. E a mordedura dela dói muito. Então, é um mês perigoso. Mas tem uma coisa interessante, você precisa apagar todas as luzes da casa. Você não pode ter uma única luz, nem um cômodo, nem uma televisão, nem um celular. Porque se você acender uma luz, elas se guiam, elas vêm, invadem a casa, e não adianta você varrer a asa daquele negócio quando cai, você passa a vassoura, aquilo sobe e vai para mais longe, você vai buscar com a vassoura, ela vai para mais longe ainda, e dá um amontoado, e aquele bicho junta para tudo quanto é lado, não tem o que fazer, irmãos, são guiados pela luz, não apenas eles. O projeto Tamar, tartaruga marinha, que tem méritos que a gente não precisa nem falar, salvam os filhotes das tartarugas marinhas, por isso se chama projeto Tamar. Quando chega o momento de soltar os filhotezinhos, eles sabem que tem que ser lua cheia, porque a lua cheia vai refletir no mar e vai fazer um caminho, e todas aquelas tartaruguinhas são soltas na areia, ou se saem dos buracos onde a tartaruga botou, elas vão caminhando em direção à lua que está morrendo lá no oceano. Elas vão em direção à luz. O que Paulo está dizendo é que o ministério do Espírito Santo é algo tão maior do que o ministério da lei, porque o ministério da lei tinha que colocar um véu para impedir que os outros vissem a luz. O ministério do Espírito Santo é diferente. As pessoas olham para você, veem a luz do Senhor, e como o bililiu, como o aleluia, como aqueles insetos, como as tartarugas marinhas, as pessoas vão até você. Elas vão até você e dizem assim: tem luz em você, eu vejo em você algo diferente, a sua fala é diferente, o seu temperamento é diferente. Eu te conheci quando você era brigão, agora você não briga. Eu te conheci quando você era uma prostituta, agora você não prostitui. Eu te conheci quando você era um mercenário avarento, agora você é uma pessoa generosa e que socorre os outros. Eu vejo em você tamanha transformação que eu sou obrigado a dar um testemunho. Deus está na sua vida. Irmãos, Paulo vai dizer então: vocês têm aí dentro da igreja de Corinto duas facções, hashtag Paulo sim, hashtag Paulo não. Não queremos Paulo, queremos os outros que vêm e que pregam bem, que pregam bonito, gente que traz carta da sinagoga de Jerusalém dizendo: este é o nosso irmão Mohamed Shalim, grande pregador, vocês devem, gentios, dar lugar a ele. Paulo diz: nós não precisamos de cartas de apresentação, nem para vocês, e nem precisamos que vocês nos deem carta de apresentação para os outros, não. Vocês são a nossa carta. O que eu tenho ensinado para vocês? Não prostituam. Mas não adianta dizer não prostitua, se o seu coração deseja prostituição. Então é preciso dizer: mude o seu coração, porque aí você não vai prostituir, está dentro do coração. Não roube os outros. Irmãos, é interessante, né? Roubar. O que é roubar? O que é furtar? E eu não quero me perder em tecnicidades da semântica jurídica. Ah, isso é furto, isso é roubo. Eu vou chamar de roubo tomar o que é dos outros.
A gente não rouba, não pega uma faca e chega para alguém e diz: me passa o seu celular que eu quero esse celular. A gente não faz isso. A gente não pega um revólver e diz: olha, eu tenho um revólver aqui, fica caladinho, não faz nenhum movimento brusco, desce do carro que eu vou levar seu carro. A gente não faz isso. Mas a gente explora o nosso funcionário. Ele tem que trabalhar até às 18, a gente deixa ele trabalhando até às 19 e não paga hora extra. A gente cobra mais do que dos outros. A gente compra e não paga. A gente vende 1 quilo e entrega 900 gramas. A gente diz que vai fazer um serviço e entregar na segunda-feira. A pessoa faz um compromisso com aquilo que ela vai receber na segunda-feira e a gente não entrega. Nossa palavra não vale nada. A gente vai entregar na quinta e ele toma prejuízo porque ele precisava daquilo na terça, que a gente falou que ele ia receber na segunda. Por exemplo, o veículo. Vou te entregar seu carro na segunda. E o cara diz: eu vou fazer a entrega na terça, na quarta. Faz compromisso. Quando ele chega para buscar o carro, você diz: eu não tive tempo. Pô, bolas. Para com isso. A gente rouba de outras maneiras. A gente rouba quando fala mal dos outros. Você rouba a dignidade dos outros. Quando alguém se assenta e olha para você e você nem sabe, a pessoa está dizendo: safado, cachorro, ordinário, fulana me falou de você. Eu sei dos seus podres. E a pessoa é inocente, não sabe de nada. A gente rouba a dignidade daquela pessoa quando a gente fala dela. A gente não assalta com o revólver, mas assalta com a língua. Então Paulo vai dizer assim: vocês são a minha carta, eu tenho ensinado para vocês. Se alguém perguntar na rua ou em qualquer lugar: quem é Paulo? Digam o que eu ensinei, e a pessoa vai me conhecer. E aí alguém vai dizer: mas peraí, Paulo, você ensinou coisas que são absolutamente erradas. Nós, judeus, queremos te matar, porque tudo que você tem ensinado vai contra a Torá. Você mesmo já perseguiu os da seita dos Nazareno, e agora você deve ter ficado vítima de algum trabalho de bruxaria, porque você se tornou de um deles. Paulo diz: olha, quem pensa desse jeito, vê na minha palavra morte, sente em mim cheiro de morte. Mas quem sente cheiro de morte em mim, é quem é inclinado à morte. Porque aqueles que receberam de Deus, de mim o entendimento, veem em mim vida, porque eu tenho cheiro de vida. E Paulo vai dizer que cada um de nós precisa exalar o bom perfume de Cristo. Mas sabe, irmãos, o bom perfume de Cristo é como o perfume que a gente usa. Tem uma moça entre nós, ela tem uma sensibilidade grande para cheiro, né, Gabi? Tem uma alergia para perfume, não é isso? Terrível. E aí você compra um perfume maravilhoso, mas se dá um abraço, ela vai dizer: que cheiro horrível. Porque o organismo dela rejeita perfume. Mesmo que não seja que tenha alergia a perfume. Muitas vezes uma mulher grávida, ela gosta de determinado perfume. Mas quando ela entra no período da gravidez, o organismo dela rejeita aquele cheiro, e o marido chega com aquele perfume que ela sempre achou interessante. Eu me lembro aqui de uma amiga minha que dizia: eu gosto do perfume tal, e eu dou de presente ao meu marido porque ele tem cheiro de homem. Mas aí ela engravida e diz: dá vontade de fazer vômito. O organismo mudou. Paulo diz: o evangelho é como esse perfume. Para quem é de vida, tem cheiro de vida. Para quem é de morte, tem cheiro de morte. Não é o evangelho que é culpado, é a disposição do seu coração. Sabe, irmãos, é engraçado isso. Porque Paulo sofre isso dentro da sua igreja, da igreja de Corinto, igreja que ele criou. E era uma igreja tão especial que Paulo chega a dizer assim: não vos falta nenhum dom espiritual, vocês têm todos. Todos. Mas também Paulo diz: nunca vi pecado como o de vocês. Tem um camarada que adultera com a própria madrasta. Nunca vi isso em outro lugar, também só em Corinto. Eles tinham gente que era profundamente marcado pela vida, e tinha gente que era profundamente marcado pela morte. Agora eu quero te chamar a atenção para duas coisas, que está aqui também nesse texto. As duas estão aqui. A primeira, veja o que está escrito, por favor, no capítulo 2, verso 10 em diante.
E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, Paulo, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos fala alto, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus, eu vou te falar uma coisa aqui. O mundo espiritual é real. Você não está apenas no mundo natural. Não ande por aí solto como ovelha sem pastor, porque você vai se confrontar com as realidades espirituais. Paulo vai dizer a carta de Coríntios: Satanás tem ardis. O que são ardis? São as ferramentas da armadilha, são argumentos que levam a pessoa a cair, a ser presa. Satanás tem uma tradução, a palavra Satanás tem uma tradução, é adversário. Adversário. Adversário é diferente de inimigo. O inimigo pode ser tão seu inimigo que ele não quer te ver. O inimigo pode detestar tanto você que ele sai do seu caminho. Eu odeio a Beth, eu não aguento a Beth, eu sou inimigo mortal dela, eu sou tão inimigo dela que quando eu vejo a Beth, eu me arrepio todo. Então quer saber de uma coisa? A Beth está ali, eu vou lá. Mas a Beth vem para cá, então eu vou para colar, porque eu não quero ter um encontro com ela. Esse é o inimigo. Mas o adversário, o prefixo ad significa junto, administrador, advogado. Adversário, versário, avesso, contrário. Adversário é aquele que se coloca junto de você como seu contrário, para fazer com que tudo que você quer aconteça ao contrário. Tudo que você intenta produzir vai ter efeito contrário. E ele vem para junto de você. Agora presta atenção no que a carta está nos ensinando. O evangelho que nós pregamos, e não sou eu, Ademir, que estou falando, é Paulo. Paulo está dizendo assim: o evangelho que nós pregamos tem cheiro de vida para quem é de vida, e tem cheiro de morte para quem é de morte. O evangelho que nós recebemos com a descida do Espírito Santo produz em nós luz, e nós atraímos, como as tartarugas se atraem pela lua, como o bililiu se atrai pela luz dentro de uma casa. Nós atraímos às vezes os demônios. Deixa eu te contar aqui, em nome do Senhor Jesus. O pecado atrai demônios para a vida das pessoas, adversários. Aquele que anda em pecado, e o pecado é aquilo que contraria o mandamento. O pecado é aquilo que angustia o coração de Deus. Quem anda em pecado atrai para junto de si o para junto de si uma falange demoníaca. Pastor, mas eu não sinto. Irmãos, demônio é igualzinho água, não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. Mas como a água, em algum momento você sente o efeito dela. Ele entra na sua vida e ele te engana. Por acaso você já tomou uma bela de uma chupada de borrachudo? Quem já teve um encontro desses com o borrachudo? O borrachudo é interessante, porque quando ele ferroa você, você não sente. Ele joga um anestésico e ele chupa o seu sangue. Quando ele está satisfeito, o anestésico dele para de fazer o efeito. É a hora que você sente a picada. Quando você sente a picada e leva a mão, ele já bebeu o seu sangue. É como o pernilongo. Ele anestesia você. Enquanto ele está chupando o seu sangue, ele está derramando uma anestesia em você. Quando você sente a picadura e tem aquele calombo, ele já foi embora. O demônio, ele entra na sua vida e você não sente. Você não sente. Não tem cheiro de demônio, não tem gosto de demônio, não tem cor de demônio. E você começa a achar que aquela prostituição está gostosa.
que aquela avareza, roubando o Senhor, roubando o cliente, roubando quem confiou em você, não tem problema. Você começa a agredir os outros, você começa a fazer tudo aquilo que a vontade de Deus fica contrariada, e eles começam a chegar, porque a sua luz começa a atrair para você seres espirituais. Olha, eu vou te falar uma coisa, Paulo está dizendo para nós que Satanás é real. Presta atenção no que ele escreveu aqui, eu não estou inventando. Olha o que está escrito na palavra de Deus, olha lá, capítulo 2, verso 10, final: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. E Paulo vai dizer assim: tem havido na igreja gente que fala mal de mim, tem havido na igreja gente que me abandonou, tem havido gente na igreja que tem me dado prejuízo, e muitos de vocês estão com raiva dessas pessoas. Eu digo para vocês, perdoem essas pessoas, porque eu mesmo já perdoei, porque eu não quero ser vencido por Satanás. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. A falta de perdão dá legalidade a Satanás para se instalar na vida da gente. Perdão não é opcional, eu não tenho a opção de não perdoar. Se eu sou servo de Cristo, eu estou obrigado por Cristo a perdoar. Pastor, mas eu não consigo. Então, caça um jeito de conseguir. Pastor, mas eu não dou conta. Caça um jeito de dar conta. Não tem como ser de Jesus e carregar mágoa. Não tem como ser de Jesus e ter raiva no coração. Eu não consigo controlar muitas vezes o momento da explosão, mas eu não preciso carregar a consequência da explosão. Eu não posso olhar e ficar trazendo à memória a amargura de algo que me doeu lá atrás. Eu preciso entregar aquilo, eu preciso liberar, porque se eu não libero, esse espírito maligno e as falanges que lhe obedecem se instalam na minha vida, e quando eu começo a sentir o cheiro da água apodrecida, o fedor de água apodrecida. Você já teve experiência com água podre? Vou te dar uma dica: pega um pano de chão, limpa o chão da sua casa, joga o pano dentro do balde com água, deixa lá 10 dias e depois volta e mete a mão naquele balde para você ver o cheiro que está aquela água. Aí você vai sentir que ele tem cheiro, tem cor, e se você beber tem gosto. E de repente a vida da pessoa não vai para frente, nem a sentimental, nem a financeira, nem a profissional. A pessoa começa a experimentar perdas, as doenças se instalam, nada dá certo na vida da pessoa, é derrota em cima de derrota, e a pessoa não sabe por quê, porque Satanás entrou na sua vida. Paulo diz: nós conhecemos Satanás. Então uma coisa eu sei: se tem gente aí na igreja de Corinto que está falando mal de mim, se tem gente na igreja que está me dando prejuízo, eu perdoo, e eu peço a vocês perdoem. Não haja entre nós divisão, porque nós sabemos quem é que está atrás dessa divisão. E aí ele diz mais, tem uma outra realidade. Volta os olhos à palavra de Deus, por favor. Capítulo 1. Porque a nossa glória é esta, verso 12: o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e maiormente convosco. Porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte conhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa glória no dia do Senhor Jesus. Olha aqui para mim, Paulo é pastor dessa igreja, era um pastor missionário. Ele tinha pastores auxiliares que tomavam conta da igreja. Paulo fazia obra missionária, mas ele voltava para cada uma das igrejas que ele abriu, e ele disse assim: olha, a mensagem que eu prego vocês já conhecem, não vou mudar. Irmãos, tem uma coisa muito triste, quando alguém diz assim: tem 10 anos que eu estou nessa igreja, e o pastor atualizou a mensagem completamente diferente. Tem alguma coisa muito errada, porque a mensagem de Jesus está no mundo há 2000 anos, não pode mudar, se mudar, tem alguma coisa muito errada. Paulo voltava e dizia as mesmas coisas que ele tinha dito antes, e ele diz: isso é bom para vocês, para que vocês não se esqueçam das verdades que vocês ouviram. Uma vez alguém chegou e disse: pastor, ouvi falar do senhor. Eu falei: que coisa boa, o que você ouviu?
Porque o senhor não muda a mensagem, tem 10 anos que o senhor prega a mesma coisa. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer que eu ainda sou fiel àquilo que eu aprendi. Porque se eu mudar, eu mudei o evangelho não muda. E aí Paulo vai dizer uma coisa, ele diz assim: permaneçam naquilo que vocês aprenderam, porque nós daremos conta uns dos outros. Vocês são a minha glória, mas eu sou a glória de vocês. Eu sou a glória de vocês e vocês são a minha glória. Para o dia de Cristo Jesus, o dia que Deus vai julgar todas as coisas. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Nós passaremos por um juízo. A graça de Deus não tirou de nós o juízo. Haverá um juízo para nós. Não é juízo de vida e morte, porque o juízo de vida e morte foi executado na cruz. Mas Paulo diz: haverá um juízo de galardão. Nem todos receberemos a mesma premiação. Nem todos seremos recompensados do mesmo jeito. Haverá recompensa. Deixa eu te contar uma coisa, em nome do Senhor Jesus, olha para mim. Se a nossa esperança em Cristo é somente para esse mundo, nós somos muito infelizes. Se nós achamos que Jesus existe na nossa vida para nos dar carro, dinheiro, homem, mulher, saúde, nós estamos ferrados. Porque nós vamos envelhecer e a beleza vai embora, ninguém vai nos querer. Pode botar silicone e o peito vai cair. Pode tomar Viagra e não vai ter ereção. Pode fazer plástica e vai ficar com a pele feia. Pode ter dinheiro do jeito que for e você não vai conseguir dirigir o carro que você quer comprar porque não tem força. Você pode ter dinheiro para comprar um navio, mas não tem ânimo para sair e navegar. Você pode ter dinheiro para ir comer no lugar que você quiser, mas não tem apetite, porque a velhice chegou. A gente é vítima de crime, a gente é vítima de acidente. Então a nossa esperança em Cristo tem que ser para a vida eterna. Eu sou cristão para ter direito a uma vida com Jesus, andando com Ele. Paulo diz: haverá um juízo, eu e você seremos julgados. Nós estamos sendo vigiados por Deus o tempo inteiro. Nós somos colocados como espetáculos para o mundo. Olha para mim, em nome de Jesus. Nós somos colocados como espetáculo para os anjos. Os anjos estão nos contemplando. O que você faz escondido, os anjos de Deus estão assistindo. O que você fala ao pé de ouvido, os demônios estão ouvindo, e a sua luz brilha de longe, e seres do bem ou seres do mal se aproximam de você. Se são seres do bem, vai se cumprir o que está escrito no Salmo que nós estamos para estudar na escola dominical: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. Por quê? Porque a luz que está em você é a luz de Cristo. O cheiro que está em você é o cheiro de vida. Os espíritos de vida, os espíritos angelicais, os enviados a favor daqueles que vão herdar a salvação, se juntam a você e andam com você. Mas você começa a pecar, você esquece de Deus, você não conserta com Deus. Os demônios começam a chegar perto de você e você não sabe porque que a sua vida não vai para frente. Aí Paulo diz uma coisa: vocês são a minha glória, eu sou a glória de vocês. Engraçado isso. Hebreus capítulo 13, o escritor, que uns dizem ser Paulo, outros dizem ser Apolo, e há quem diga que não foi nenhum dos dois, porque não tem assinatura, diz assim: obedecei os vossos pastores e sejam submissos, porque eles zelam pela vossa alma, como aqueles que hão de prestar contas delas. Irmão, você vai dar conta da sua vida diante de Deus. Talvez você vá dar conta da vida do seu filho, do que você ensinou para o seu filho. Mas um pastor vai dar conta de tudo que ele te ensinou. Mas ele vai dar conta daquelas ovelhas que são ovelhas, daquelas que estão com ele. Então Paulo diz: vocês são a minha glória. Eu vou chegar e dizer: Deus, das ovelhas que o Senhor me deu, aquelas que permaneceram comigo, eu cuidei até o fim. Eu ensinei a palavra, eu não deixei desviar, eu chamei atenção na hora que precisava, eu apertei na hora que precisava, eu tirei o pelo na hora que precisava, eu dei comida, eu dei remédio na hora que precisava, e elas estão aqui, eu as guardei para o Senhor. Mas e aquelas que resolveram pular a cerca e ir para outros apriscos, que ficam de aprisco em aprisco? Quem é a glória delas? Meu irmão, coisa interessante, né? É a gente saber de quem a gente é. Nome é um negócio muito interessante. Nome mostra de quem a gente é, quem é a nossa família. Mas
O nome também diz quem é o nosso amor. Simone ficou longe uns dias. Eu estava louco para encontrar com ela. Estava doido para encontrar com ela. E ela queria também me ver. Aí a gente se encontrou, deu aquele abraço gostoso. Depois o Rodrigo disse assim: vocês pareciam dois namorados. Mas nós somos dois namorados. Porque eu sou Ademir da Simone. Ela é a Simone do Ademir. O meu pai não se chama Alfredo. Eu sou filho do João. Eu não sou filho do Afonso. O meu filho é o Mateus. A minha filha é a Amanda. A gente se vincula. Quando a gente chegar no tribunal de Cristo, ele vai dizer: qual é o seu pastor? Quem te batizou? Quem te ensinou a caminhar? Quem te ensinou a dizimar? Quem chamou a sua atenção no dia que você errou? Quem colocou curativo no dia que você machucou? Quem é que te fez andar? Ah, mas eu achei que eu devia... Quem é a sua glória? Paulo diz: vós sois a minha glória, e eu sou a glória de vocês. Irmãos, olha que maturidade é essa carta. Olha o que ele diz mais aqui, presta atenção. Então existe um juízo que vai acontecer. Agora eu quero terminar com essa fala. Verso 18 do capítulo 1. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o sim. Porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele, em Jesus, sim. E por ele, Jesus, o amém, para a glória de Deus Pai, amém. Olha aqui para mim, eu vou fechar a Bíblia, termino aqui. Todas as promessas de Deus, para a sua vida, para o seu casamento, sua saúde, sua vida financeira, para a sua vida profissional, todas as promessas de Deus, elas existem em Jesus. Não se afaste do Evangelho, não se afaste das verdades ouvidas, não se afaste do conhecimento do Evangelho, busque as promessas. Todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim, e por ele o amém. Eu recebo a promessa em Jesus e vou ao Pai e digo: eu sou alguém que carrega um crédito, em Jesus eu tenho a promessa. E o Pai diz: e por Jesus você tem o amém, recebe a tua promessa. Irmão, o que você está querendo mais? Pastor, eu tenho vivido em depressão, fui no psiquiatra, ele me passou um monte de remédio. Vai te passar mesmo. A indústria farmacêutica quer dinheiro, dinheiro e dinheiro, e ela está muito rica. Fui no médico, ele abriu a gaveta e me deu um... Ele vai fazer isso mesmo, ele ganha para isso, para te dar remédio. Ele vai te viciar, ele não vai te curar, ele vai te viciar. A diferença entre a droga lícita e a ilícita é quem está ganhando dinheiro. A ilícita é o traficante. Quem está ganhando dinheiro com a droga lícita é a farmácia, é o laboratório. Jesus vem e diz assim: tem uma promessa: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hein? Precisa de citalopram? Precisa de Rivotril? Você tem uma promessa. Pastor, só está dizendo que eu não devo usar? Eu estou dizendo que você deve buscar em Jesus. Eu já não tenho nem força para orar, e você tem força para suicidar? Tem gente que diz: eu vou suicidar. É mais fácil suicidar do que entregar a vida a Jesus? Ah, eu não tenho força para orar, não tenho força para ir para a igreja. Mas você tem força para ir na farmácia, gastar o seu dinheiro todo com remédio? Não tem lógica. Hoje na escola dominical eu falei: olha, briga de casal tem uma frase diabólica que o diabo adora, e ele fica esperando você falar. Então vamos separar. É a frase que o diabo mais gosta. Casal brigou e um vira para o outro e diz: então nós vamos separar. Ué, o que Deus uniu, não separe o homem. Como é que o homem abre a boca e diz: vamos separar? Tem alguma coisa de maligno aí. As promessas de Deus têm em Jesus o sim. Você casou para ser feliz, você é casado para ser abençoado. Pastor, meu primeiro casamento faliu, irmão, então passa uma borracha em cima e vamos para o segundo.
vão pedir a Deus algo maravilhoso na sua vida. Mas se você ainda está nesse um e ele é ruim, pede a Deus para restaurar. E creia que Deus vai fazer. Mas eu não quero, aí são outros 500, aí é você e Deus, é o querer seu e o querer de Deus. Resolve com ele, não resolva comigo. Resolve com ele. Porque a palavra de Deus é essa: o que Deus uniu não separe o homem. Mas não dá para conviver, então separa, o que eu vou fazer? Mas não é a vontade de Deus que você sofra. Ruim com, pior sem. Melhor quando Jesus restaura. Em Jesus tem uma promessa de sim, tem. E é por ele que vem o amém, é. Então eu vou buscar. Eu poderia dar aqui exemplos da vida financeira e outros exemplos. Vocês são a carta desse ministério. O que o pastor Ademir ensina? Só perguntar para você. Mas é um absurdo, ele diz que a gente tem que respeitar os gays. E digo e repito, tem que respeitar, tem que amar e tem que dar lugar na igreja. Mas é um absurdo. Para quem tem cheiro de morte, tem cheiro de morte mesmo, parece um absurdo. Para quem tem cheiro de vida, tem cheiro de respeito, de dignidade da pessoa humana. Engraçado, porque como o vosso mestre, como publicanos e pecadores? Porque ele veio para o doente, ele não veio para o são, ele veio para o doente, é esse tipo de gente que ele quer. Pastor Ademir diz que é a favor do aborto. Irmãos, nunca falei isso. Nunca falei isso. Falei e digo, repito, sou a favor da legalização do aborto. Prefiro que não aconteça. Mas se for acontecer, que seja numa clínica, com anestesista, com obstetra, com médico, com enfermeira, com remédio, com anestésico, com tudo. Que ela não faça isso no açougue. Porque ela merece, ela tem o direito de buscar até em Deus um arrependimento. E se ela se submeter a todo um processo, eu tenho 9 meses para trabalhar com ela. Mas eu não concordo, é um absurdo. Ótimo, meu evangelho tem cheiro de morte. Porque você é de morte, porque o que eu te ensino é a dignidade da pessoa humana. Quer conhecer o evangelho que a gente prega? Vocês são a carta. Mas eu não concordo, meu evangelho tem cheiro de morte. Eu entendo porque eu também já passei por esse caminho. Eu já prostituí, então eu tenho misericórdia de quem prostitui, engravida e não tem como segurar o neném. Eu entendo quem tem atração por uma pessoa do mesmo sexo e sofre desde o jardim de infância. Sofre bullying na família, sofre bullying na escola, no trabalho, é agredido na rua. Chega na igreja, não tem quem o acolha. Mas Deus tocou no meu coração, eu vou acolher. Você tem cheiro de vida. Ah, mas eu não concordo. Então não seja gay. Pronto, não seja. Mas não começa a dizer o que o outro deve ou não deve fazer, além do que está escrito no Evangelho. Mas a Bíblia diz, não devemos nos conformar, exatamente. Nós não devemos nos conformar, tomar a forma, nós. Mas se o outro tomou, é problema dele, eu tenho que respeitar isso e levá-lo a Cristo, para que Cristo ministre ao coração dele, não eu, porque quem morreu na cruz é Jesus, não fui eu. Irmãos, no dia de Cristo, cada um de nós vai dar conta do Evangelho que a gente tem pregado e vivido. Está assim, de muito mestre bom, com muita carta na mão, de referência. Somos 50 mil, somos 100 mil, temos 10 mil igrejas, temos... Ótimo, tudo isso. Eu só tenho uma igreja, a igreja dos salvos, aquela que é eterna. Eu só tenho um grande pastor, que é Jesus. Eu só tenho uma certeza, o meu adversário quer uma brecha na minha vida para me destruir. Eu tenho outra certeza. No dia de Cristo, Ele vai dizer, a coroa da justiça está guardada para você desde o primeiro dia. E nesse dia eu vou chorar. E vou dizer, Senhor, obrigado, o Senhor é fiel. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.